Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, diz consigo: eis que o meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou te dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas das regiões montanhosas de Efraim, para dar-lhes, pois, um talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: ser servido de tomar 2 talentos. Instou com ele ali e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, e pô-los sobre os seus moços, os quais os levaram diante dele. Tendo ele chegado no outeiro, tomou-os ali das mãos dos moços e depositou na sua casa, e despediu aqueles homens que se foram. Então, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: o teu servo não foi para parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomarem vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso e branco como a neve. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero estar orando por você nesta noite. Diante de tantas coisas lindas que nós já vivemos, meu Deus, muito obrigado pela tua presença, pela tua palavra, Deus, por cada vida que está nesse lugar, pelas pessoas que vieram aqui sedentas, famintas por mais o Senhor, crendo que o Senhor é aquele que fala conosco, é aquele que ministra aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Nada é sobre nós, nada tem a ver conosco, Senhor, tudo tem a ver contigo e com a tua glória. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te glorifica, e que nesta noite haja liberdade no teu espírito, para que o Senhor se mova, para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre aos nossos corações o que nós precisamos ouvir. Que eu e o Fernandinho sejamos instrumentos em tuas mãos, e que eu venha a diminuir, e Fernandinho também, que o Senhor venha a crescer, porque só tu és digno de receber toda honra, toda glória e toda exaltação. Amém ou não amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Você crê que o Senhor está aqui? Aplauda lindamente ao Rei da Glória. Aleluia! Tu és digno para todos sempre, Senhor. Meus lindos, o tema da nossa ministração é: não corra atrás daquilo que não é seu. Fala para o seu irmão: não corra atrás daquilo que não é seu. Muitas vezes o nosso coração, muitas vezes não, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Só que muitas vezes temos o discernimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, e muitas vezes não temos. É apenas um desejo nosso, uma vontade nossa. E até que você venha entender de que a vontade não é de Deus, mas é sua, você pode vir a tomar uma decisão, a ter uma atitude, onde de repente você virá pagar um alto preço, e você vai olhar para trás e vai dizer: por que eu não orei mais? Por que eu não busquei mais? Por que eu não tive mais convicção do que Deus queria de mim e através de mim? E é interessante que a palavra do Senhor nos mostra aqui o cenário de um homem que andou juntamente com o profeta Eliseu, que era Geazi. Um homem que viu milagres, que viu maravilhas, que viu a mão de Deus se manifestando de maneira tão poderosa. Mas homem é homem e Deus é Deus. E muitas vezes nós, na nossa tendência humana e carnal, é natural que venhamos a sonhar com algo. Eu não quero nem usar a palavra cobiça,
porque ela já é até profunda demais. Mas quando você está numa terra seca e pinga algo, então vai molhar aquela terra seca e você vai achar maravilhoso. Quem é que não é abençoado quando alguém chega com uma palavra e te traz uma palavra de Deus? Quem é que não é abençoado quando você está precisando e alguém vem e te abençoa com oferta? Quem é que não é abençoado quando você está desempregado e de repente Deus abre uma porta de emprego? Quem é que não é abençoado quando você queria muito encontrar alguém e você tem a oportunidade marcada por Deus para encontrar aquela pessoa? Quem é que não é abençoado quando pensava que tinha um diagnóstico médico e ao chegar no médico para fazer novos exames, o diagnóstico não é o que você pensava, perigoso, é uma coisa simples a ser tratada. Então todos nós criamos a expectativa de sermos abençoados. Isso não é errado. O grande problema é que muitas vezes nós não medimos as consequências de algumas atitudes que nós temos, onde a princípio podem parecer simples e até comuns, mas lá na frente podem trazer para nós danos desastrosos, porque estamos sendo guiados pelo nosso próprio coração. E é interessante que nós sabemos a história, na grande maioria, de Naamã, que era chefe do exército do rei da Síria, um homem extremamente respeitado, estimado, porque através dele muitas vitórias vieram sobre a Síria, mas era um homem leproso, era um homem que tinha uma enfermidade que carregava consigo, e ele tinha tanta estima diante do rei da Síria, que quando a escrava hebreia que estava na casa de Naamã soube da sua realidade, ela lembrou do profeta Eliseu e daquilo que Deus usava o profeta para fazer. Então naquela mesma hora ela disse à sua senhora: se o meu senhor conhecesse o profeta que existe em Samaria, que existe em Israel. E naquela hora então a comunicação foi até Naamã, e Naamã comunicou ao rei. E o rei, querendo o bem de Naamã, ele manda uma carta para o rei de Judá, aliás de Israel, dizendo exatamente que Naamã iria até ele. Só que o rei de Israel achou que se tratava de uma emboscada. O que é que ele vem fazer aqui? A Síria quer nos atacar, eu tenho um poder para curar, eu tenho um poder para restaurar? Não tenho. Só que ali a palavra do Senhor nos mostra que Eliseu sabia do que Deus fazia nele e através dele. E ali o profeta disse ao rei, para tranquilizar o coração do rei: deixa ele vir. E ele foi. E na hora que ele foi, ele levou presentes, ele levou oferendas, ele levou ali uma maneira de poder retribuir aquilo que ele sabia que iria acontecer. Nas suas mãos ele levou vestes, ele levou talentos de ouro, de prata, porque era uma maneira muito comum, onde os sírios, os judeus e o povo do mundo bíblico agradeciam aquilo que era feito por eles. E naquela hora diz a palavra que o Senhor trouxe um direcionamento, através até do próprio Geazi. Deus falou com Eliseu, Eliseu falou com Geazi, e Geazi foi até a porta e disse a Naamã: olha, a ordem do Senhor através do meu senhor, que é Eliseu, é que você vá se lavar 7 vezes no Jordão. E naquele momento Eliseu, ele passou esse direcionamento, e Naamã ficou contrariado. E eu já preguei sobre isso, que nas imediações que ele estava de Samaria, então ficava mais perto ir até o Jordão do que ir até Farpá e Damasco, os rios que ele mencionou como sendo melhores. E pelo fato também das águas do Jordão serem águas mais paradas que as outras, porque as correntezas eram maiores, elas eram mais turvas, e até hoje elas são, né? Você chega na ponte de Gideão, o Fernandinho esteve lá, ela é bem cristalina, mas o Jordão, ele já é um pouco mais escuro. Então naquela hora, diz a palavra que ele ficou contrariado. Naamã, como é que pode? Tem rios melhores. Mas ali o moço foi e falou com ele, disse: se fosse coisa pior, o meu senhor não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes no Jordão, para obedecer a ordem que Deus estava dando através do profeta. Ele foi e mergulhou.
e mergulhando, como nós sabemos, só pincelão da história para chegar onde Deus quer que eu chegue, diz a palavra que ele foi curado. E naquela hora, sendo curado, sendo restaurado, tudo que havia no seu coração era gratidão. Aí chega o momento de encontrar Eliseu. É interessante que ele não encontrou Eliseu antes, mas ele encontrou Eliseu depois. Deus provou o coração de Naamã. E quando ele encontra ali Eliseu, ele quer retribuir o bem que Eliseu fez. Só que Eliseu tinha um coração tratado, e ele sabia que tinha feito aquilo para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que Deus fosse glorificado entre os sírios. E ali, quando ofereceram a Eliseu vestes novas, como também ali prata, ouro, ele não aceitou. Ele disse: não precisa, você pode levar consigo, mesmo Naamã tendo insistido. E Geazi, vendo todo aquele cenário, é como você vê uma pessoa que está perto de você, e Eliseu era alguém que ele era suprido por Deus, mas ele precisava, ele dependia de recursos. E de repente você olha para alguém com uma visão empresarial, ou até carnal, ou até humana mesmo, querendo o bem dessa pessoa, e você diz: eu não acredito não, que fulano de tal está perdendo essa oportunidade. Eu não acredito não que essa pessoa está abrindo mão desse relacionamento. Eu não acredito não que essa pessoa está saindo dessa igreja para ir para tal igreja. Eu não acredito não que essa pessoa está deixando essa mulher para ficar com essa outra mulher, está deixando esse homem para ficar com esse outro homem. Eu não acredito não que essa pessoa está fechando essa loja num ponto tão bom para ficar em outro lugar, está trocando de médico. E de repente, quando nós olhamos do lado de fora, não é uma falta de amor pelas pessoas que estão rejeitando o presente, é o questionamento: mas como é que pode? Porque Geazi sabia que se fosse por necessidade, Eliseu precisava, e era uma forma de retribuir, e não existia erro nisso. Só que Eliseu não quis mostrar que deu, fez, foi usado por Deus esperando receber alguma coisa. Não, ele queria que o Senhor fosse glorificado. É tanto que ali os sírios não se levantaram mais contra Israel em virtude desses acontecimentos. E muito mais do que isso, Eliseu também queria mostrar que Deus não operava através de uma condicional. Ele opera porque Ele é Deus. Ele opera porque Ele faz como quer, do jeito que quer. Você pode ter o dinheiro que for, você pode ter a condição que for, você pode conseguir comprar o que for, você pode até ir para médicos que você nunca foi, você pode ir até para São Paulo. Se chegou o dia do Senhor levar alguém, não tem médico que resolva a questão daquela enfermidade. Se chegou o dia do Senhor honrar alguém, não existe ouro e prata que compre a honra de Deus na vida daquela pessoa. Se chegou o dia de Deus levantar alguém, mesmo que o inferno se levante, mesmo que principados e potestades se levantem contra nós, a palavra diz que as armas da nossa milícia, das nossas guerras, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruirmos fortalezas e sofismas e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Quando chega o tempo de Deus, haja o que houver, venha o que vier, levante-se o que se levantar, Deus nos respaldará por meio da sua presença. Se você crê que é assim, joga a mão para o alto e diga aleluia, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Oh, glória! Naquele momento, quando Geazi viu aquele cenário, não acredito não, meu Senhor vai rejeitar. Já conhecendo o caráter de Eliseu, na ausência de Eliseu, diz a palavra que ele vai e começa a correr atrás de Naamã. Ele começa a se cansar, só que ele não estava conseguindo alcançar o carro. Para que ele alcançasse Naamã, Naamã, diz o texto, ele viu Geazi correndo e parou, porque ele o viu correndo. Primeiro sinal de que você não deve correr atrás de algo é quando você percebe que bota toda velocidade, mas a sua velocidade não consegue alcançar o propósito. Porque ele não conseguiu alcançar o carro, foi Naamã que parou.
Tem gente que para, como Naamã parou, mesmo sendo vítima de uma mentira. Por que que não é de Deus? Porque quando Deus, Ele tem algo para nos dar, e Ele quer contar com a nossa parceria, Ele vai nos capacitar. Se é de Deus para você cantar, Deus vai te dar voz. Se é de Deus para você pregar, Deus vai afiar as tuas ferramentas na pregação. Se é de Deus para você estar naquele trabalho, Deus vai te dar estrutura emocional, inteligência para atender. Se é de Deus para você vender, você não vai apenas ter uma mente empresarial e de vendas, você também tem que saber se relacionar com pessoas para ser educado e educada. Camila contando para mim, ela e Jonathan são donos de uma loja, mas tem gente que chega, por mais que amem as atendentes, só querem comprar com ela. Por quê? Porque nós conhecemos Camila de perto e sabemos o caráter doce e gentil, e ela ainda orienta as pessoas, né, Mila? Então muitas vezes as pessoas, quando elas vão até você, elas enxergam em você até aquilo que você não enxerga. Alguém olha para você e diz: você tem uma unção diferente, você tem um brilho diferente, e Deus nem te deixa perceber que é para você não subir, para não ter vaidade de caráter, porque a glória é dele, a honra é dele, a unção é dele, a graça é dele. Mas quando Deus, Ele tem algo para nos entregar, e Ele diz: olha, está ali, eu quero que você corra atrás, porque é seu. Deus vai dar velocidade, Deus vai dar habilidade. Deus nunca colocou Davi à frente dos campos de batalha sem capacitá-lo para vencer exércitos. Deus nunca deu uma ordem ao seu povo sem que Deus assumisse a responsabilidade de que o seu povo ganharia aquela batalha. Quantos estão entendendo? Diga aleluia! Mas quando você está numa maratona que você não consegue alcançar o carro, que você se cansa, se não fosse a parada de Naamã, Geazi não conseguiria chegar até eles. É porque não é de Deus para você. Diga assim para o seu irmão, diga: quanto mais você correr, você vai se cansar. Tem circunstância que para você, mas tem delas que não vão parar, e você vai continuar correndo atrás daquilo que não é seu. Deus tem um chamado para você, tem. Deus tem um negócio para você, tem. Deus tem uma porção para você, tem. Deus não tem para você a porção do pastor André, não. Deus tem porção dobrada. Deus não tem para você a porção de Camila, de Jonathan, de Fernandinho. Deus tem porção dobrada. Deus não tem a porção do pastor Gledson, não. Ele tem porção dobrada. Ele não tem a porção da pastora Márcia. Ele quer te levar muito mais além. O desejo de nós que somos instrumentos nas mãos do Senhor nessa geração é vermos uma geração que vai além do que aquilo que nós temos feito, do que onde nós temos ido. Esse é o nosso desejo, é ver vocês tocando os lugares altos. Mas entenda que o que Deus tem para você, Ele vai te respaldar dentro disso, te capacitando, te dando graça. Tem gente que você olha e quer ver uma verdade, para você entender. Você olha para alguém e diz: eu não entendo como é que essa pessoa tem tanta paciência com fulano de tal, porque no meu caso, você já disse isso, eu já tinha voado no pescoço, eu já tinha bloqueado, eu já tinha feito isso, eu já tinha feito aquilo. Sim ou não? Chega aquela pessoa para comprar numa loja, você bagunça todo estoque, você tira tudo quanto é peça, tudo quanto é roupa, e ela não leva nada. A filha de Deus. Eu estava certa vez numa cafeteria, e o homem super ocupado, chegou um homem que aparentemente era extremamente normal, mas ele perguntou 3 vezes a esse homem: garçom, venha cá. Ele parou tudo: é aqui o salão de beleza de fulana de tal? Na 3ª vez ele disse: pastor, o senhor já é de casa, isso tem cara de salão de beleza? Tem aqui tesoura? Foi até em Maria José, aqui no Trade Center? Não, tem bolo, tem café,
Porque esse homem já entrou perguntando 3 vezes se aqui dentro é um salão de beleza. Tem espelho aqui para cortar cabelo? Tem secador para escovar? Eu digo, não tem. E haja paciência. Porque tem pessoas que você repete uma coisa 1000 vezes e parece que não entra. Aí eu falei, será que é porque ele é uma pessoa especial, ou ele tem TDAH, não sei, ou déficit de atenção? Ele disse, não pastor, a gente conhece uma pessoa normal, empresário daqui. Eu digo, mas deixa para lá. Talvez deu um surto nele, ele achou que aqui era o salão é ali na esquina, dos irmãos Cadê. Então manda ele para lá. Mas isso aconteceu e acontece, e você olha para fulano de tal, não, só tu aguenta, viu? Eu não aguento não. Tem comida que só você, eu ia rir agora, mas eu não vou rir, mas eu vou contar. Eu comprei uns tarecos que vende lá em São Caetano, que só eu como, é umas bolachas secas que não tem gosto de nada. E brincando eu dei a pastor Gledson, e até brinquei com o pastor Everton, e Jonathan não estava nesse dia, nem Fernandinho, senão eu ia mexer com eles. Eu falei, vejam se presta aí, não tinha gosto de nada, botaram para fora. Tinha um cachorro magrinho do lado de fora, morrendo de fome. O pastor Gledson disse, eu vou dar a ele. Quando ele botou na boca do cachorro, o cachorro botou para fora. Eu disse, então só quem come sou eu. Meu gosto é muito peculiar, é porque eu gosto da crocância. Não tem gosto de nada, né filha? Nada, nada, nada. É pior do que polvilho, mas dá aquela crocância na boca, aí com o café desce, sabe? Mas cada um tem o seu gosto. Aí uma pessoa olhou para mim e disse, como é que a pessoa come uma coisa dessa, depois de comer carne de sol, depois de comer macaxeira, comida regional, a pessoa bota uma desgraça dessa na boca. Eu falei, para você ver como é que é gosto, né? Cada um tem o seu. Então cada um tem a sua natureza de limite, de personalidade. Então tem gente que você olha e você diz assim, só fulano de tal aguenta, porque é complicado. Então o que foi que Geazi ele fez? Ele correu até Naamã parar. Quando Naamã parou, ele sabia que ele mesmo não tinha autoridade para receber os presentes que seriam dados a Eliseu. Então naquela hora ele disse, vieram 2 profetas e o meu Senhor, mentindo, mandou que o Senhor me desse pratas e vestes festivais. Naquela hora já era o que Naamã queria fazer. Ele disse, pois não, está aqui, e não apenas vou lhe dar, ainda vou dispensar aqui 2 moços para que possam te ajudar. Segundo princípio que eu quero que você aprenda, diga assim para o seu irmão, diga, com mentira você não vai vencer nunca, você não alcança nunca. Não só é a mentira falada não, é a mentira de caráter que não pode existir, é a mentira que existe no coração. Você não pode falar aquilo que não é verdade no seu interior. Muitas vezes o primeiro que nós mentimos é para nós mesmos. Quando você diz eu não sinto, quando ainda sente. Quando você diz eu não tenho, quando ainda tem. Você não tem que estar propagando, não tem que estar dizendo, nem colocando holofote, olha eu sou assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Mas a Bíblia diz lá em João, que aquele que diz que não comete pecado, já se faz mentiroso. Então o que nós precisamos entender não apenas não corra atrás daquilo que não é seu, mas não caminhe debaixo de mentira. E quando eu falo isso, não é contando mentira para as pessoas, é que você quer consertar um problema, aí inventa uma mentira. Quer encobrir uma pessoa, aí inventa uma mentira. Lance a responsabilidade. Se não quiser falar, diga, eu não quero falar sobre esse assunto, eu quero ser respeitado, eu quero encerrar, eu já abençoei. Mas não abra a sua boca para falar o que não deve. Não digite aquilo que não é verdade. Não coloque nas redes sociais a mentira que você quer encobrir das pessoas. E muitas vezes nós estamos até tendo alguns prestígios temporariamente por causa da mentira. Eu acompanho casais há muitos anos, e sabe qual é o fator mais destruidor nos casamentos? A mentira.
Porque traição não só é trair o cônjuge com outra pessoa, não. É não ser transparente. São as mentiras que são criadas na igreja. Você, eu, muitas vezes não assumimos a responsabilidade das nossas limitações para dizermos não, a decisão foi minha, e colocamos mentiras para justificarmos os nossos erros. E é quando Isaías disse em nome do Senhor: esse povo me honra com lábios, mas o coração está longe. A nossa vida precisa estar pautada na verdade, porque o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade não apenas liberta, ela conduz o homem de fé em fé, de vitória em vitória. Com a verdade você passa em tudo quanto é lugar. É muito natural que as pessoas queiram colocar palavras na sua boca, mas quando você está debaixo de uma verdade, e essa verdade é a palavra de Deus, que é inerrante, que é imutável, Deus sempre vai te respaldar por onde quer que você for. Se você crê que é assim, diga aleluia. Naquele momento, Naamã dispensou os 2 homens para ajudarem Geazi, e eles foram, voltando pelo caminho, com os sacos pesados de presentes que, segundo Geazi, era para Eliseu dar aos filhos dos profetas. Quando chegou no outeiro, diz a palavra que Geazi se despediu dos homens. Por quê? Porque a intenção dele era esconder na sua própria casa o que ele havia pego de maneira escondida. Então ele não queria que ninguém visse. Os piores adversários da nossa vida acontecem na solidão do nosso secreto. É quando você pensa, você está imaginando coisas. Você lê uma coisa na internet, você acha que é com você. Você vê uma coisa, você vê uma atitude, você acha que é com você. Eu tenho dito às pessoas, e Deus sabe da verdade daquilo que eu falo. Eu falo das minhas próprias experiências, e a palavra de Deus, ela é espada afiada. Mas longe de mim pegar o altar, pegar o microfone, pegar as redes sociais para ser lugar de desabafo, para feriar, para ferir bem. Pelo contrário, eu estou cumprindo o que Hebreus diz: o que depender de vós, tende paz com todos os homens. Se alguém vai trazer ausência de paz para que haja arrependimento, é o Senhor. Mas nós precisamos entender que já bastam as guerras da vida. Precisamos amar pessoas, precisamos abraçar pessoas. Agora eu falo uma coisa para você: Geazi, ele foi guardar o que ele ganhou de maneira isolada. Então não coloque ninguém para ser coparticipante da atitude errada que você está tomando. Vem cá, meu irmão. Você disse que foi você? Pode dizer para a pessoa: digo não, é você. Você fala com fulano de tal por mim, porque você está com medo? Você não é homem? Fala você. Se for algo que a pessoa pode fazer, e vai ser um plano de Deus de cura para a vida dela, deixa ela fazer. Muitas vezes, algumas coisas estão retidas na nossa vida, porque nós estamos encobrindo o erro de pessoas. Porque nós sabemos que atitudes não estão corretas, e nós estamos passando a mão. Se Geazi quer esconder os pendentes que ele recebeu na sua tenda, você não tem nada com isso. Quando você for despedido de uma circunstância, entenda que Deus está te dando um livramento. Diga para o seu irmão: é livramento. É livramento de Deus. Deixou te ajudar até o fim. Ele não queria. Ele disse: vocês podem ir embora. Terceiro princípio: não coloque o seu erro em cima de ninguém. Se eu errei, fui eu que errei. Se eu estou falhando, sou eu que estou falhando. Se sou eu que tenho que pedir perdão, sou eu que vou pedir perdão. Se sou eu que tenho que resolver, sou eu que tenho que resolver. Não terceirize para ninguém. Ele foi lá, escondeu.
Quarto erro: não esconda nada. Fala para o seu irmão: não esconda nada, porque no momento vem à tona. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Os céus não fecham os olhos. Deus é o Deus da verdade. Quando começou a existir arrependimento lá em Atos dos Apóstolos, a prova do arrependimento é que eles trouxeram, pastor, no capítulo 19, livros de artes mágicas caríssimos para serem queimados no meio da praça. Deus, Ele prefere que o pecado seja exposto para que haja perdão e arrependimento, do que ele seja escondido. Acã escondeu também uma capa babilônica em ciclos de prata e ouro, e ele pagou um alto preço. Não esconda mais. Você não vai mostrar para as pessoas. Sabe por que você não vai mostrar para o ser humano? Porque o ser humano não tem maturidade, porque o ser humano vai te julgar. Aí fulano de tal é isso, e ele pensa assim, e ele mostra assim. Você só vai fazer isso se você precisar e tiver alguém maduro e de confiança. Mas não abra sua vida com pessoas que lá na frente vão denigrir a sua imagem, desconstruindo quem você é em Deus. Porque, como disse Davi, eu prefiro cair nas mãos do Todo-Poderoso, que é perdoador e misericordioso, do que nas mãos dos homens. Por quê? Porque o homem falha, ele tem erro, mas infelizmente ele tem a tendência de fazer o que Jesus disse: só quer olhar para o cisco do olho do irmão, enquanto tem uma trave imensa nos seus olhos. Não esconda. Não estou dizendo para você chegar e dizer: olha, isso aqui estava escondido. Se um dia alguém testemunhar algo por Deus permitir, que seja para a glória dele, mas não esconda mais o seu erro. Não esconda mais. Primeira pessoa que você tem que reconhecer é para Deus e para você mesmo. Eu sou ignorante, eu tenho esse temperamento e eu oro para que Deus mude. Estou falando do pastor André, eu estou falando isso aqui me colocando no lugar de pessoas. Mas no que se refere a mim, que eu preciso mudar, eu tenho dito ao Senhor: Deus, transforma. Aí quando Geazi ele entra na casa de Eliseu, Eliseu ainda dá uma chance. E eu vejo isso como Deus ainda nos perguntando. É interessante que a pergunta de Eliseu pareceu muito com a pergunta que Deus fez a Adão: Adão, onde estás? E Eliseu perguntou a Geazi: para onde fostes? Deus sempre, mesmo sabendo que estamos errados, Ele ainda nos dá a oportunidade de sermos verdadeiros. Você já percebeu isso? Deus te trouxe aqui para limpar o teu coração. Deus te trouxe aqui para te lavar, para você colocar diante do altar dele a verdade, dizer: Deus, eu quero sair daqui sem fardo, eu quero sair daqui sem mágoa, eu quero sair daqui sem ressentimento, eu quero sair daqui curado e curada, porque tu és o Deus transformador, curador, restituidor. Ninguém nunca passou pelo Senhor para continuar do mesmo jeito. E eu sei, Deus, que hoje a tua presença passa sobre mim, e essa presença que passa, ela transforma, ela muda histórias, ela conserta rumos, ela traz novas rotas, ela opera o sobrenatural, e ela faz além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Quantos creem que é desse jeito? Joga a mão pro alto e aplauda ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Naquela hora que ele mentiu, ele disse: eu não fui para lugar algum. Aí Eliseu disse: o meu coração foi contigo, meu espírito, quando você foi atrás de Naamã, e você pegou o que não era para ter pego. Como consequência disso, você ficará leproso, você e a sua geração. E sabe uma coisa triste, eu quero finalizar nessa noite, é que essa geração, ela prefere a lepra do que abrir mão
da prata e do ouro. Essa geração, ela prefere a aparência do que a verdade. Essa geração, ela prefere o status do que o tratamento. Essa geração, ela quer ganhar o mundo, mas não quer que o Senhor ganhe a totalidade do seu coração. Essa geração quer que a igreja se molde a ela, mas não quer ser igreja. Essa geração, ela prefere ficar leprosa do que entregar aquilo que não lhe pertence. Você muitas vezes está brigando por coisas da terra. Você briga por um time de futebol. Você está brigando por um político. Você está brigando por coisas humanas. Você briga por uma mercadoria. Mas você não está lutando contra o mundo espiritual e contra as batalhas espirituais que estão te destruindo. Estão destruindo a tua casa, a tua mente. Estão deixando você ansioso, ansiosa, com depressão, quase querendo retroceder. Por isso que eu estou dizendo, não existe ouro e prata que seja mais precioso do que a saúde espiritual e emocional. Eu conheço muita gente que tem muitos bens, que não tem nenhum problema, que Deus é Deus abençoador e Ele pode nos fazer prosperar, mas que são vazias, que ganham o mundo inteiro, mas não são ganhas. Eu conheço gente e quando sai do culto tem um prato de cuscuz com galinha para comer em casa e para celebrar com toda a alegria do mundo. A alegria não está pautada. Eu falo de ouro e de prata, eu não estou falando de riquezas. Estou falando de pessoas que estão apegadas às coisas dessa terra. Existe algo mais precioso para você. Existe algo mais profundo para você. Minha irmã, você aqui, ó, de óculos, faz assim com a sua mão. Deus está te curando hoje. Deus está colocando no lugar as tuas células. Dores no joelho e na coluna, Deus está tirando, e na cabeça também. Uma enxaqueca, uma dor muito forte, Deus está te sarando hoje. Deus está trazendo transformação, e Deus te trouxe hoje aqui para falar contigo. Ele está dizendo que o adoecimento físico foi consequência do adoecimento mental, e Deus hoje está trazendo restituição de saúde. E assim diz o Senhor: não se preocupe com aquilo que está do lado de fora, porque eu estou cuidando, diz o Senhor. Se preocupe hoje em apenas me servir e me adorar, porque enquanto você me adora, grilhões estão sendo quebrados. Irmão, você de lista aqui, desde o ventre Deus te deu um grande livramento. Deus te deu um livramento de um acidente, não era nem para você estar aqui, e você sabe do que Deus está falando. Deus tirou pessoas da sua vida que você achavam que eram amigos, mas não eram. Deus te deu livramentos financeiros. Tentaram passar a perna em você, tentaram colocar você para trás e te humilhar, mas assim diz o Senhor: o ano de 2023 é o ano da restituição, é o ano da porção dobrada. Se prepare, porque em 3 meses eu colocarei algo novo nas tuas mãos, diz o Senhor. Sabe por quê? Eu quero fechar essa pregação dizendo que a gente não tem que correr atrás daquilo que não é nosso, porque biblicamente Jesus chegou até as pessoas. Jesus veio até as pessoas, e Deuteronômio 28 não diz corra atrás das bênçãos, só diz obedeça e as bênçãos te seguirão. Deus está trazendo cura. Irmã, você aqui, Deus está te curando. O coração, pressão, está normalizando. Você estava com o médico marcado, e assim diz o Senhor: esse tratamento vai ser necessário a princípio, depois você não vai precisar mais, porque eu sou a tua cura. E eu te trouxe aqui nesta noite para te restaurar. E eu quero dizer para você que foi muito difícil você chegar aqui.
E para que você saiba, eu sou o Deus que fala contigo. Essa pessoa te fez sofrer muito, este homem te fez sofrer muito, mas com ele eu estou tratando. Não é você que vai tratar, sou eu. Não é você que vai cuidar, sou eu. E eu tenho restituição para você financeira também. Agora, dessa depressão só ficará o testemunho, porque eu sou Deus que te sara. Você de preto, minha querida irmã, assim diz o Senhor: eu vou te levantar para testemunhar, porque você perdeu algo em 2022. E Deus está dizendo que vai colocar nas tuas mãos. Deus vai trazer de volta. E o sofrimento que só você e o Senhor sabem que passaram, Deus está trazendo dupla honra. E verão que você é a menina dos olhos de Deus. Deus está colocando uma provisão tão grande na sua vida, que você vai dizer: como pode o Senhor fazer tamanha coisa? Mas Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eita, Deus maravilhoso! Quantos creem que o nosso Deus é o Deus que fala? Aplauda lindamente o seu nome. Aleluia! Há um espírito de morte que se levantou contra você. E você já pediu: Deus me leve, porque eu não aguento mais. Se for para passar pelo que eu estou passando, eu não aguento mais. E Deus está dizendo nessa noite: eu trago sobre você um novo fôlego de vida. Eu trago sobre você um novo sentido de viver. Tem sido difícil, eu tenho visto, minha filha, mas o que eu tenho para você não é morte, é vida. E ainda essa semana você disse: Deus, eu estou no meu limite. Eu não estou mais suportando passar pelo que eu estou passando. Você expressou para Deus essas palavras. Foi ou não foi? Você não tem que me agradar, não. Você falou isso para o Senhor? O que tem acontecido? Você pediu para não continuar vivendo por causa do que você tem enfrentado. Mas assim diz o Senhor: receba vida hoje. Existe um anjo de morte rodeando você e a sua casa, mas eis que eu profetizo vida. Alguém da tua família no passado mexeu com ocultismo, mas o Senhor está desfazendo. Quem era que mexia com obra de feitiçaria, de macumbaria? Muita gente passado. E muitos reflexos estão sendo trazidos no presente. Mas Deus está desfazendo. Pegaram um crânio, colocaram no crânio o nome de pessoas da tua família. Deus está dizendo nessa noite: está desfazendo todos os intentos do maligno. Por isso que você tem sofrido tanto com ele. É? Quem é essa pessoa? Tu sabe. Pronto. O Senhor sabe. Uma obra foi feita contra ele, mas o Senhor desfez essa noite. Foi o Senhor que te trouxe até esse lugar. Eu vejo um crânio sendo esmagado com um trabalho de macumbaria, mas a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra pouso. Receba de Deus, e como sinal que Deus está fazendo na sua vida, você vai receber um toque na sua coluna ainda essa semana, e ela vai se endireitar. As hérnias que existem no seu corpo serão removidas em nome de Jesus. Que hérnias são essas? Problemas no ciático e na coluna. Eu já conversei com você sobre isso.
Eu conheço você. Quem aqui está falando com você nessa noite? Deus, pronto. Receba cura, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do Rei da Glória. Toda glória seja dada a Ele. Não corra atrás do que é seu. Quando tiver que chegar, Deus vai trazer para suas mãos. Quem era para estar no altar hoje aqui? Eu, Fernandinho, Camila, Jefferson, Jonathan, Jonas, Pastor Edson, você, porque Deus não fala com ausentes, Ele fala com presentes. E nós não estamos aqui para brincarmos de sermos crentes. Não queremos ser uma geração leprosa. Fernandinho, nós vamos entrar com autoridade no meio político, no meio social, para transformar o Brasil e o mundo. Mas para deixar que a lepra do mundo nos pegue, não. Porque o nosso sonho não é tocar o topo do mundo. O nosso sonho é tocar o topo dos céus. Fala para o seu irmão, diga: o nosso sonho é tocar o topo dos céus.